Olá, boa tarde. Já está em vigor no país a Lei Geral do Esporte. A legislação estabelece o Sistema Nacional do Esporte, delimita responsabilidades de União, estados e municípios e unifica em um só documento a legislação do setor, como o Estatuto do Torcedor e a Lei do Bolsa Atleta. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre o avanço da nova legislação e o que ainda precisa avançar nessa área. Você vai ver também na edição de hoje. Supremo Tribunal Federal considera constitucionais os novos critérios de cálculo para pensão por morte para segurado do INSS e servidores federais. STF rejeita a denúncia contra a deputada Gleisi Hoffmann relacionada à Lava Jato, a pedido da Procuradoria-Geral da República. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A Polícia Federal cumpre hoje mandado de busca e apreensão contra o empresário Milton de Oliveira Júnior, suspeito de financiar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. A ação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal faz parte da 13ª fase da Operação Lesa Pátria e é realizada na cidade de Itapetininga, em São Paulo. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia contra a deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e o ex-marido dela e ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Os dois eram acusados de envolvimento em organização criminosa investigada pela Operação Lava Jato. Anderson Arcoverde tem os detalhes. O julgamento foi realizado em plenário virtual. Todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Edson Fachin, que acolheu a manifestação da Procuradoria-Geral da República de que não havia razão para prosseguimento do caso. Em setembro de 2017, a Procuradoria-Geral apresentou denúncia contra a cúpula do Partido dos Trabalhadores por supostamente montar uma organização criminosa para arrecadar propina por meio de empresas e órgãos públicos, como a Petrobras, o Ministério do Planejamento e o BNDES. Em março de 2018, o processo foi desmembrado e as peças relativas aos acusados que não tinham foro por prerrogativa de função foram mandadas para a primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal, que absolveu os acusados por ausência de justa causa. No Supremo Tribunal Federal ficou apenas a parte relativa à deputada Gleisi Hoffmann e ao ex-ministro Paulo Bernardo. No voto, o ministro Edson Fachin afirmou que, embora uma decisão de primeira instância não vincule a avaliação pelo STF, as teses foram encampadas pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação. Por isso, a retratação do Ministério Público deve ser acolhida. O ministro explicou ainda que fatos novos levaram o Ministério Público a mudar de posição, entre eles a nova redação da Lei de Organização Criminosa, que proíbe o recebimento de denúncia com base apenas em declarações de colaboradores. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucionais os novos critérios de cálculo para a pensão por morte para segurados do INSS e servidores federais. A nova regra foi incluída por uma emenda constitucional de 2019. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi em plenário virtual. Os ministros consideraram válido o artigo 23 da Emenda Constitucional 103, conhecida como Reforma da Previdência, que fixou novos critérios de cálculo para a pensão por morte no regime geral e para servidores públicos federais. O texto prevê que a pensão por morte concedida a quem ficar viúvo seja equivalente a 50% do benefício do segurado. Cada dependente terá direito a uma cota de 10% até atingir o valor integral da aposentadoria. Quando houver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será de 100%. Na ação que questionou o texto aqui no STF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais alegou que houve redução desproporcional da pensão por morte paga pelo INSS.
Mas o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que a mudança não ofendeu o princípio da vedação ao retrocesso social. Ele lembrou que a pensão por morte não tem natureza de herança e o objetivo do benefício é que os dependentes possam se reorganizar financeiramente. 7 ministros acompanharam o voto do relator. Eles também consideraram que a mudança não afronta direitos adquiridos, expectativas legítimas ou segurança jurídica, porque só valem para os casos de falecimento do segurado após a promulgação da emenda. Após precedente do Supremo Tribunal Federal, juiz pode proferir nova decisão em inventário não concluído para ajustar questão sucessória. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e a reportagem de Kátia Gomes. A terceira turma do STJ julgou pelo não reconhecimento do direito de meação para a ex-companheira de um homem falecido que iniciou a união estável quando ele já tinha completado 70 anos de idade. A mulher alegou que a questão da meação estaria preclusa no inventário porque o magistrado, em decisão anterior, teria reconhecido a ela esse direito. No entanto, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal no tema 809, que declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, o juiz proferiu nova decisão para indeferir à ex-companheira o direito de meação dos bens adquiridos durante a união estável e de concorrer com as filhas do falecido na partilha dos bens particulares deixados por ele. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da ex-companheira. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, o STF modulou a aplicação da tese para abarcar apenas os processos judiciais em que ainda não tivesse havido o trânsito em julgado da sentença de partilha. A relatora também lembrou que o próprio STJ entendeu ser lícito ao juiz proferir nova decisão para ajustar questão sucessória em inventário ainda não concluído, com base na decisão vinculante do STF no tema 809. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a análise de comportamento para concessão de liberdade condicional deve considerar todo o histórico prisional. Confira os detalhes na reportagem de Jéssica Castro. Em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a terceira sessão do STJ, ao julgar o tema 1161, definiu a tese de que, para a concessão do livramento condicional, a valoração do requisito de bom comportamento durante a execução da pena deve considerar todo o histórico prisional, não estando limitada ao período de 12 meses previsto pelo artigo 83, inciso 3º, a linha B do Código Penal. O relator dos recursos repetitivos, ministro Ribeiro Dantas, explicou que a Lei 13.964 de 2019, conhecida como o pacote anticrime, ao alterar o Código Penal, ampliou os requisitos para a concessão do livramento condicional. A exemplo da comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. De acordo com o relator, a ausência de falta grave durante este período é um pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e, portanto, não limita a análise do quesito subjetivo de bom comportamento. Caso Henri Borel. Desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgam hoje recursos que vão definir os crimes pelos quais o ex-vereador Jairinho e Monique Medeiros devem responder em julgamento pelo júri popular. Os magistrados vão analisar os recursos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da assistente de acusação, que recorreram para que os dois respondam por todos os crimes da denúncia inicial: fraude processual, homicídio triplamente qualificado, falsidade ideológica e tortura. Jairinho e Monique são acusados pela morte do menino Henri Borel em março de 2021. Ainda não há definição sobre a data do julgamento. O ex-vereador segue preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro, e Monique Medeiros responde ao processo em liberdade. A seguir, as novidades da Lei Geral do Esporte, que já está em vigor
Vamos falar sobre os avanços e os gargalos da legislação. Em instantes, eu volto já. Já está valendo no Brasil a Lei Geral do Esporte. Ela regulamenta a prática desportiva no país e consolida a atividade em um único conjunto de normas. A repórter Evne Araújo explica para a gente as novidades trazidas pela legislação. A Lei Geral define o esporte como atividade de alto interesse social. Ela determina que a exploração e a gestão sejam guiadas por princípios de transparência financeira, moralidade e responsabilidade social de dirigentes. A legislação institui um sistema nacional para fortalecer organizações que reconheçam o esporte como fator de desenvolvimento humano e contribuam para democratizar o acesso das pessoas às práticas esportivas. Segundo a ministra do Esporte, Ana Moser, a lei é uma antiga demanda da categoria e foi amplamente debatida. É uma construção de décadas, de conferências nacionais e um texto que está tramitando no Congresso há mais de 6 anos. Então, é uma grande expectativa para todo o setor. Estabelece uma estrutura formalizada, institucionalizada para o esporte, com responsabilidades da União, dos estados, dos municípios, uma previsão de formalização do esporte nas suas várias dimensões. O texto determina a isonomia nos valores pagos a atletas ou para-atletas, homens e mulheres, nas premiações concedidas nas competições. Outro ponto tratado é o pagamento da Bolsa Atleta. As organizações esportivas que receberem os recursos precisam estar regulares com relação às obrigações fiscais e trabalhistas. A fiscalização vai ficar a cargo do Tribunal de Contas da União. Segundo a legislação, o limite de dedução do imposto de renda para pessoas físicas interessadas em colaborar para o esporte é de 7%. Já para empresas vai passar de 3% para 4%. A condição para isso é que o apoio ao projeto promova inclusão social por meio de práticas esportivas, de preferência em comunidades em situação de vulnerabilidade social. A Lei Geral do Esporte determina multa para torcedores que praticarem racismo, sexismo, xenofobia ou homofobia nos estádios. Além disso, torcidas organizadas que tiverem condutas discriminatórias podem ficar impedidas de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 anos. E agora, para repercutir o assunto, eu converso ao vivo aqui no estúdio da TV Justiça com o advogado Ian Santos Teixeira. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como acompanhamos na reportagem, a Lei Geral ela traz esse espírito, da transparência, da impessoalidade, de valores no esporte, E nós finalizamos a reportagem da Evne aqui falando sobre o racismo, esse caso que chamou a atenção do Brasil e do mundo do Vinícius Júnior e tantos outros, que chamam a atenção que infelizmente ainda acontecem. A legislação, na avaliação do senhor, combate com rigor essas práticas de racismo, intolerância? Primeiro ponto, eu acho que entender a nova Lei Geral do Esporte é entender toda a estrutura escalonada que ela estabelece. Estabelece série de princípios e desses princípios prescreve regras que serão para esses princípios terem eficácia. Esses princípios são de toda a ordem, isonomia, liberdade e também a democratização do esporte. Com isso, aplica também sanções para quem violar esses princípios e, de forma mais específica, a questão do racismo e a discriminação. A lei traz diversos elementos importantes, com a criminalização mais contundente, mais bem específica, a questão dos esportes, só que por uma questão de iniciativa, houve o veto da autoridade nacional que iria aplicar leis àquelas pessoas e àquelas instituições que violassem esses princípios e essas regras. E o presidente Lula já afirmou que vai encaminhar um projeto de lei para que não tenha esse vácuo legislativo e, com isso, a gente possa, quem sabe, num futuro não tão distante, acabar com essas atitudes, enfim, que, infelizmente, rodaram o mundo inteiro e que
acabam sendo comuns. Porque aí precisa ter uma espécie de uma agência reguladora, de um órgão, né, para poder efetuar essa sanção. E aí veio com vetos, foram vários vetos do presidente da República, mais de 100, mas que alguns vetos virão com uma nova roupagem, uma nova regulamentação que já deve estar para sair. Lei Pelé, inclusive, também ficou de fora, né, doutor? Ficou. A Lei Pelé é a Lei de Incentivo ao Esporte. Há uma coerência nos vetos, por uma questão de lei orçamentária e também na questão de condicionalidades formais de vício de iniciativa. A grande questão é como combater essa violência e combater esse racismo. Eu acho que quando a gente pensa na questão do esporte, especialmente do futebol, a Inglaterra vem na nossa cabeça, que hoje a Premier League é a maior liga em termos financeiros e também todos aqueles casos de hooligan, que teve filmes, etc., também questão Hollywood, a gente vê que a resposta foi efetiva. A resposta da Inglaterra foi diferente da lei. A lei, ela estabeleceu, na verdade, multa e também a criminalização. A multa, como a gente apontou, foi vetada por conta estava vinculada à autoridade nacional. Eu acho que esse é um bom momento, já que o presidente vai encaminhar um novo projeto de lei, para pensar como que no mundo essas respostas foram colocadas. Na Inglaterra, hoje, se especializa muito na questão de inteligência, mais do que a criminalização. E também você bane determinadas pessoas que estão vinculadas a cânticos discriminatórios, racistas e também violentos, por de 3 a 5 anos, e se forem condenados na justiça por crimes mais graves, eles podem ficar de 6 a 10 anos sem poder pisar no estádio. A gente estava falando aqui de intolerância e racismo, então vamos pegar o gancho para esse tema sensível que é violência, né? A gente já debate no Brasil há muitos anos violência nos estádios. Nas últimas 2 semanas tivemos episódios tristes, né, relacionados a rojões, sinalizadores que foram jogados no campo durante a partida. Uma partida precisou ser interrompida, inclusive, antes do tempo, né, previsto, porque ali o estádio não tinha segurança adequada para os jogadores, né? O senhor acha que esse arcabouço jurídico, a nova lei, ela traz mecanismos para a gente poder avançar nessa questão? Ou, de novo, o senhor traz o exemplo da Inglaterra? Eu acho que traz mecanismos, mas os mecanismos não vão ser eficientes da forma que estão hoje. Eu acho que o novo projeto de lei vai ser interessante. E eu acho, inclusive, que a Associação de Torcedores Organizados suscitaram uma reflexão que acho interessante, que a lei coloca uma responsabilização objetiva e solidária para a torcida organizada, seus dirigentes e membros, quando determinado membro praticar determinada atitude que seja vedada pela lei. Acredito que isso vai ser questionado com constitucionalidade, até porque... o que na prática? Pune toda a torcida, é isso? Pode punir toda a torcida. Então, se um determinado torcedor está no meio da torcida organizada e ele joga uma moeda em campo, machuca um jogador, poderá ser responsabilizada civilmente a torcida organizada e seus dirigentes, de forma solidária e objetiva. Ou seja, não precisa nem comprovar a culpa daquele dirigente e nem, vamos dizer, individualizar aquele torcedor específico. Rapidinho, para a gente finalizar, a gente precisa também avançar no que se refere a políticas públicas, à educação, exato, porque a gente está falando muito de questões estruturais, né? Violência, comportamentos. O senhor acha que, paralelo à lei geral, e a lei geral versa sobre isso também, né? Participação de todos os atores envolvidos, Ministério Público, sociedade, enfim. Eu acredito que esse é o principal ponto da lei geral, que é muito interessante, que é a forma de democratização e de colocar toda a sociedade participando, entendendo que o esporte é uma questão social multifacetada, que envolve saúde, educação, enfim, acesso até mesmo às coisas, a questões familiares. A lei é muito bem escrita, é muito bem estruturada dessa forma. E acredito, da forma que está colocada, participação feminina, participação com pessoas com deficiência, ela tende a suscitar um ambiente de maior crítica social e também para fazer uma modificação social para a gente não ver esses episódios que a gente começou, como você citou no início do programa. Maravilha, doutor Ian, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado. Viu? Boa tarde para o senhor, até a próxima. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. As informações em instantes, voltamos já.
O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento da ação de investigação judicial contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O repórter Guilherme Glória tem mais informações. Nesta terça-feira, os ministros darão continuidade ao julgamento que foi iniciado na quinta-feira passada, dia 22, que é a ação de investigação judicial eleitoral protocolada pelo PDT contra Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. Na sessão da última quinta-feira, os ministros iniciaram o julgamento com a leitura do relatório pelo Corregedor-Geral Eleitoral e relator da ação, o ministro Benedito Gonçalves, e depois a palavra foi concedida aos advogados de defesa e de acusação. Também houve o parecer do Ministério Público Eleitoral sobre o caso. O passo dessa terça-feira é o início do processo da votação dos ministros, iniciando pelo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. A sessão começa logo mais às 19 horas. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a norma coletiva que permitia que as férias de um trabalhador marítimo coincidissem com os períodos de folga. Entenda o caso na reportagem de Pablo Lemos. O trabalhador era marinheiro de máquinas em embarcações da Bourbon Marítima Offshore, que prestava serviços para a Petrobras na bacia de Macaé, no litoral do Rio de Janeiro. Na reclamação trabalhista, disse que a jornada era de 28 dias de trabalho e 28 dias de folga. De acordo com o empregado, esse regime estava previsto em normas coletivas da categoria. A redação permitia que as férias fossem usufruídas concomitantemente com as folgas e que as duas acabavam se confundindo. Segundo o marinheiro, a empresa nunca havia concedido férias aos tripulantes no período aquisitivo. A remuneração correspondente aos períodos de folga era paga de forma integral, mas não eram concedidas anualmente as férias de 30 dias. Em defesa, a empresa offshore argumentou que, nos termos da norma coletiva, as férias eram tiradas simultaneamente com os períodos de desembarque, sem nenhum prejuízo aos trabalhadores. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, negou o pedido. O TRT observou que a norma coletiva da Petrobras assegurava 180 dias de descanso por ano, período maior do que o concedido aos demais empregados regidos pela CLT, entre férias, folgas e feriados. Desse modo, segundo o regional, não se poderia falar em ilegalidade ou nulidade do acordo coletivo. O empregado recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na avaliação do relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, a cláusula suprime o direito ao descanso e desestrutura completamente a proteção jurídica dada às férias. Segundo o ministro, a questão tem especial relevância para os trabalhadores marítimos, que passam longos períodos embarcados e sem a possibilidade de estreitar os laços familiares e afetivos. O relator ressaltou ainda que o entendimento jurisprudencial que prevalece no TST acompanha a tendência de reconhecimento da negociação coletiva como um dos mais importantes métodos de solução de conflitos. Mas não se pode, de forma inusitada, rebaixar ou negligenciar o patamar dos direitos individuais e sociais fundamentais dos direitos trabalhistas. Por unanimidade, a terceira turma condenou a empresa ao pagamento em dobro das férias pedidas pelo trabalhador marítimo. Ainda cabe recurso. Nessa segunda-feira, tomaram posse os procuradores que vão atuar em ofícios especiais do meio ambiente e questões indígenas. Com a iniciativa, o Ministério Público Federal reforça a atuação da instituição na Amazônia. A reportagem é de Pedro Canguçu. Os 20 procuradores vão ocupar os ofícios de coordenação especial relacionados ao meio ambiente, a questões indígenas e às comunidades tradicionais. Com isso, estaremos promovendo a redução da desigualdade da presença do Ministério Público Federal e assim também do Estado brasileiro em regiões tão sensíveis. Os procuradores vão reforçar o trabalho de coordenação das câmaras nas temáticas em assuntos que vão desde o combate ao garimpo ilegal na região amazônica até a demarcação de terras indígenas e apoio aos povos Yanomami. É muito importante para a Sexta Câmara contar com esse apoio. Eu acredito que em relação à Quarta Câmara também, para nós
podermos ter colegas que atuem nessas áreas temáticas, colegas especializados e que possam dedicar mais tempo e fazer, inclusive, com que a tarefa do coordenador seja dividida, né? Comparecimento a, digamos, audiências públicas, relacionamento com outras autoridades, enfim, uma série de atuações muito importantes para todos nós. Os empossados vão ocupar os recém-criados ofícios socioambientais da instituição. São eles: saneamento básico e resíduos sólidos, combate ao desmatamento, desenvolvimento sustentável, marcos regulatórios, entre outros. Os procuradores da República, mais de 60 lotados na Amazônia, serão beneficiados pelo auxílio desses outros 20 que agora se somam nessa tutela. Só que eles não vão atuar diretamente nos processos. Eles vão informar e trazer informações nesse elo de intercâmbio, não só entre os procuradores, mas também com o IBAMA, com o INCRA, com a FUNAI, com as secretarias de segurança pública dos diversos estados da Amazônia. A novidade será um grande reforço para o país, principalmente para a região norte. Quero me colocar à disposição para que a gente possa estar unidos, ajudar os povos da floresta, os indígenas, a diminuir os conflitos. Quando a Procuradoria-Geral da República vai ao encontro dos lugares mais distantes, é a presença do Estado de Direito mais próximo das comunidades, das regiões do país. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã.